Boa noite a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos agradecer ao Senhor, temos muitos motivos, e a melhor coisa é esse exercício, porque quem é grato é mais feliz, quem é grato está de bem com a vida, amém? Mas quem é ingrato ou quem não está bem, procure rever se tem valorizado as coisas boas. Melhor ocupação na vida é com coisas boas, amém? Obrigado, Pai, por esse tão belo dia. Obrigado por esse expediente maravilhoso que o Senhor nos oportuniza de estarmos neste lugar, com essa liberdade para louvar e adorar o Teu nome. Muito obrigado, porque tudo isto, Senhor, é um privilégio que o Senhor nos tem dado, através de Jesus Cristo, que abriu para nós esse novo e vivo caminho, dando a sua vida, derramando o seu sangue, e pelo seu sangue também nos purificando de todo pecado, e através do seu sangue, pagando o preço de resgate pela nossa vida, e nos dando a salvação. Muito obrigado, obrigado pelo teu Espírito, que nos ajuda, que intercede por nós, é aquele que trabalha no nosso interior, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado pela tua palavra, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Muito obrigado, obrigado por tudo que o Senhor fez, obrigado por esse expediente que o Senhor também estará falando conosco e nos oportunizando, Senhor, sempre algo novo, sempre, ó Senhor, algo para substituir aquilo que não está dando certo. Eu quero abençoar a todos, levando todo o pensamento cativo, e declaramos ao mundo espiritual que somente da parte do Senhor hajam manifestações neste lugar. Nós estabelecemos o governo do Senhor, levando cativo todo o pensamento, e pedimos ao Pai que as mentes e os corações estejam abertos, sensíveis à tua voz, com disposição também para receber toda a instrução que nos será dada. Muito obrigado, e em nome de Jesus pedimos-te estas bênçãos. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo que tenho, por tudo que sou, meu Deus, obrigado. Levante as mãos aos céus em agradecimento ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo que tenho, por tudo que sou, meu Deus, obrigado, Senhor Jesus. Faça essa canção ao Senhor nessa noite. Venho aqui agradecer na tua casa, Senhor, pelas bênçãos derramadas e vitórias alcançadas que me destes para vencer. Tu és o meu melhor amigo, Senhor, porque tu és meu amigo, e contigo não estou sozinho. Eu não tenho que temer, em teu nome há poder. Jesus, obrigado. Louve o Senhor, obrigado. Obrigado. Louve, adore, Senhor, por tudo, Senhor, por tudo que tenho, por tudo que sou, meu Deus, obrigado. Obrigado por essa igreja, obrigado pela minha família, pelo meu trabalho, Senhor, obrigado. Obrigado, meus amigos, Senhor, Senhor,
Jesus, Jesus, obrigado. Aleluia, sejamos gratos ao Senhor. Aleluias, obrigado, Senhor. Podeis tomar assentos. Dizei aos justos que bem lhes irá. Então, meus queridos, esse propósito de sempre querer melhorar, se ajustar, faz parte da vida. Eu quero dar continuidade aos assuntos que estamos trazendo em quartas-feiras também. Em Provérbios 29, 18, falamos já há dias, viemos citando esse texto. Isso tem a ver, e é uma palavra muito importante para todos. Onde não há profecia, mas vamos substituir essa palavra profecia por visão. Porque o sistema religioso fala muito em profecia e não fala em visão. Visão é o sinônimo de profecia. E quem não usa e não entende visão como sinônimo, então só quer ouvir profecia, e o sistema religioso construiu já um conceito de profecia, que é trazer uma previsão de futuro. E eu quero dizer para os irmãos, eu recebi muita profecia com respeito ao futuro, mas eu recebi muito mais visão do meu futuro à medida que eu fui crescendo na graça e no conhecimento. Porque a profecia diz aonde tu vai chegar, ou aonde é possível você chegar, mas não mostra o caminho para chegar. Profecia não mostra caminho para... Mostra o que vai acontecer, mas não mostra caminho. Visão mostra caminho. Visão é o termo mais completo de trazer um esclarecimento o que é profecia. Então quem tem visão não se corrompe. E onde não há visão, o povo se corrompe. Mas quem guarda a lei, esse é bem-aventurado. Esse sempre terá suas aventuras bem-sucedidas. Falei na quarta passada sobre aquela visão daquele vale de ossos secos. Quem esteve aqui quarta passada? Você conseguiu ver o seu vale também? Todos têm os seus vales, amém? Não aquele lá na empresa, lá, o adiantamento, não. Também é um vale, viu? Também é um vale, porque quando vem o envelope, vem seco depois, viu? Quando vem o contra-cheque, vem quase seco, por causa do vale, né? Então, é vale igual, e seca igual, amém? E eu quero continuar falando sobre visão, a importância da visão. E eu, sentado, meditando, procurando ouvir o que o Espírito me dava para construir, e aí eu quero trazer, antes de trazer os textos, dois conceitos. Seu nível de fé constrói sua visão. Já falei aqui 1 ano e pouco atrás, repeti muito, que ninguém vai além da fé que tem. Quem se lembra dessa palavra? Que ninguém vai além da fé que tem. E é a fé que constrói sua visão. E tem mais. Sua visão espiritual é proporcional à sua fé. Se a fé é fraca, é uma visão muito
muito sem perspectiva. Então, leve esses conceitos que vai lhe ajudar muito. E nós vamos pegar mais uma visão nessa noite, que Deus dá uma visão. E Ele mostra o quadro. E aquele quadro, a interpretação dele, a ação na instrução que Deus dá, é o que revela o resultado. Em Ezequiel 47, verso 1 a seguir. Observem aqui, o título desta visão é a visão das águas purificadoras. Tem também como as águas que saem do altar. Tem outro subtítulo também que diz: o rio do santuário. Observe bem como Deus mostra Deus dá essa visão, assim como Jesus também ensinou parábolas, que são alegorias, ilustrações, comparações ou ilustrações materiais para a gente melhor entender o espiritual. E aqui então Deus mostra para o profeta que ele diz assim: depois disso me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas desciam pelo lado meridional do templo ao sul do altar. Vamos ver aqui, até mais ou menos, está até nos pontos cardeais mais ou menos indicado a nossa posição aqui, como se Deus pegasse você e fizesse você ver a igreja de cima, porém sem o telhado, e ver que saía águas aqui do lado direito do altar da banda do sul. Que lá deu sul mesmo? Para lá mesmo, é para cá, ó. Não é para cá, é para cá. Então do lado direito do altar saíam águas. Vamos para o verso 2. Então me levou para fora pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, que é do pátio, pelo caminho da porta oriental. E eis que corriam umas águas pelo lado meridional. Saindo aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados. A medida de um côvado é 45 centímetros. Então mediu 450 metros, como daqui ao posto triângulo, que temos ali na Vitor Hugo. Então, e aí o que ele fez? Me fez passar pelas águas, e aquelas águas me davam apenas pelos artelhos. Essa palavra artelho aí, eu acho que nem se pronuncia mais nem na escola, né? O que são os artelhos? Os dedos dos pés. Viu que a maioria não sabia? Apenas cobria o dedo dos pés. Então aquela água, nesses primeiros 450 metros, que ele mediu, pegou o cordel e mediu, e depois de medir essa aí, ele veio e fez passar por elas. As águas davam para molhar os pés. Aí o que aconteceu? Verso 4. De novo, mediu 1000 mais 450 metros,
e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. O joelho todos sabem, né? Outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Observe aqui, recebe a ordem para medir e depois passar por elas, andar por elas. E as águas agora na terceira medida já eram águas que davam pelos lombos. E o que mais? Ainda mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham crescido, águas para nelas nadar, um rio pelo qual não se podia passar a val, ou a pé. E me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia árvores em grande número, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descendo pela Arabá, entrarão no Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão saudáveis. E por onde quer que entrar o rio, viverá todo ser vivente que vive em enxames, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, para que as águas do mar se tornem doces, e viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. Os pescadores estarão junto dele, desde em Engedi até em Eglaim, e haverá lugar para estender as redes. O seu peixe será segundo a sua espécie, como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não sararão, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de uma e de outra banda, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não murchará sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem da onde? Do santuário. E o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém. Vamos ver o que Deus queria mostrar para o seu povo, principalmente para Ezequiel, deixar essa visão para quem quer ser purificado, para quem quer ser dessedentado, para quem quer ver melhores resultados. Então, entendamos, Deus trabalha com visões. Por isso que enquanto a pessoa não vai adquirindo um conhecimento de Deus, da maneira que Deus fala, da maneira que Deus trabalha, da maneira que Deus governa, ela lê Bíblia e não entende nada. E ainda, quando a igreja propõe estudos para a pessoa aprender, conhecer a Bíblia ou interpretar a Bíblia, não valorizam. E aí ficam vivendo sem ter resultados satisfatórios.
são pessoas que estão na igreja mais de medo do inferno do que abraçando as promessas de Deus, o desígnio de Deus e viver o projeto de Deus aqui na terra. A maioria das pessoas estão em igreja de medo de ir para o inferno, não estão na igreja para conhecer Deus e para entender as promessas de Deus, porque você jamais irá desfrutar de algo que não entende, jamais Deus estará liberando para alguém algo que a pessoa não conhece, não entendeu, não aprendeu e não sabe o significado. Não adianta orar, não. Nós podemos ir nos credenciando para as bênçãos de Deus à medida que entendemos como elas são geradas, como as bênçãos são geradas. Vamos ver como é que é isso? Gênesis 12, a partir do verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, a abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Então aqui estão as promessas de Deus. E essa outra parte aqui, e tu, a de Deus, Deus disse o que ele iria fazer. E agora Deus diz o que Abraão deve fazer para que Deus então libere aquilo que Deus tinha como promessa. Amém? Eu sei que muitos correm atrás do que Deus tem, mas eu quero dizer, para você ter o que Deus tem para você, você precisa aprender o que precisa para valorizar e bem administrar aquilo que Ele estará lhe dando. Então as promessas na vida de Abraão ia depender, o nível delas, por exemplo, à medida que ele fosse bênção. Se ele fosse apenas uma pequena bênção, ou meia bênção, ou apenas um faz de conta, ele não estaria recebendo como herança todas as promessas de fazer dele uma grande nação, de engrandecer o seu nome e de torná-lo riquíssimo. Tudo dependia que tipo de bênção, que disposição que Abraão iria exercitar para ser bênção. Se tu uma bênção. E agora, para os irmãos estudarem em casa, estudem o capítulo 12 até o final, o 13 e o 14. Que aí os irmãos vão ver como Abraão se dedicou em ser bênção. Se dedicou em ser bênção. Só vou mostrar apenas um fato. Ele levou o seu sobrinho, deu espaço para o seu sobrinho, Abraão enriqueceu, e seu sobrinho enriqueceu muito, que até para andarem junto, os dois já não estava sendo fácil os pastores do gado de Abraão se relacionarem bem com os pastores do gado de Ló. Começou a haver disputa por campo, por pastagem. Qual foi a disposição de bênção de Abraão ser bênção? Meu sobrinho, vem cá, vamos subir nesse monte aí. A terra toda está diante de ti. Nós crescemos muito, as nossas riquezas se multiplicaram muito,
nós vamos ter que se separar, mas eu vou te dar a preferência. Escolha. Se tu for para o norte, eu vou para o sul. Se tu for para o leste, eu vou para o oeste. Deu a preferência para alguém que trouxe de carona. Para alguém que trouxe de carona. Isso é disposição de ser bênção. E a outra coisa importantíssima que aconteceu também na disposição de Abraão ser bênção, que Ló olhou, viu as campinas lá de Sodoma e Gomorra, que parecia, era tão lindo que dava para comparar com o jardim do Éden. E ele, é para lá que eu vou. E não muito tempo depois, houve uma guerra de 5 reis contra 4, passaram por ali e levaram cativo o povo de Sodoma, e Ló e a sua família e as suas riquezas foram levadas como despojo. Abraão ficou sabendo disso, porque Abraão ficou não nas campinas, mas nas montanhas. Quando ele ficou sabendo que seu sobrinho tinha sido levado cativo, olha o que é ser bênção. Olha como é que é uma pessoa que se dispõe a ser bênção. A pessoa que se dispõe a ser bênção se torna um grande empreendedor. A pessoa que se dispõe a ser bênção se torna num grande empreendedor. Abraão, como ele é o nosso pai na fé, ele não é aquele velhinho, coitadinho, humildezinho, que vive das migalhas que Deus dá para sobreviver. Eu tinha essa imagem, que pessoa de fé é gente pobre que não tem nada, que só depende de Deus. Gente de fé é quem investe, é quem empreende, é quem olha para frente, é quem tem visão. Pessoa de fé tem visão de solução, de crescimento. Não desassocia a fé das soluções. Pessoa que não tem solução é pessoa que não tem fé. Amém? Amém, amados? E aí o que aconteceu? Quando ele fica sabendo que seu sobrinho é levado cativo, ele vai lá no seu campo de trabalho, pegou apenas dos melhores dos seus servos, 318. Se naquele tempo não tinha friboi, e não tinha tantas outras coisas aí, ele já tinha lá só peão para cuidar o gado dele, e esses peões, tinham as famílias. E diz a Bíblia que ele pegou dos melhores, 318 servos, e foi aonde? Atrás daqueles exércitos que passaram pelaquela região ali, e saquearam as cidades, levaram as pessoas como escravas, como cativas, e ele foi atrás, ele libertou o seu sobrinho, libertou o povo de Sodoma, lhe trouxe de volta todo o despojo que eles estavam levando para a riqueza deles. Olha o nível de disposição que Abraão teve para ser bênção.
Como que Deus vai cumprir as promessas na sua vida, meu irmão e minha irmã, se você não tem disposição para servir? Eu pergunto, o que ele estaria ganhando com isso aí, do rei de Sodoma e de seu sobrinho? Inclusive, quando ele trouxe de volta, o rei de Sodoma disse para Abraão: Abraão, como foi você que resgatou o despojo que eles tinham levado? Esse despojo é teu. Olha, mais uma atitude de fé de Abraão. Diz: não, eu só vou tirar o dízimo desse despojo, só o dízimo, para oferecer ao Senhor. E devolveu toda aquela riqueza de volta ao rei de Sodoma. Agora eu pergunto, uma pessoa que tem uma disposição assim, de ser bênção, Deus abençoa, sim ou não? Deus cumpre as promessas, sim ou não? As pessoas acham que a bênção é só pedir. Isso é o engano que a falsa religiosidade está vendendo. Essa simples palavra aqui, que o Senhor diz: e tu, a tua parte, Abraão, para que se cumpra o meu desígnio, para que se cumpram essas promessas, a tua parte, Abraão, é tu ser uma bênção. E o que é ser bênção? É ser solução aonde está a necessidade. Isso é ser bênção. Não é escolher, não, eu quero servir, mas eu quero servir em tal lugar. E aquele lugar não está precisando. Está precisando em outro lugar. Não, eu sou chamado para aquele outro lugar. Não, você não quer ser bênção, você quer ser um bebelô engomadinho num altar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, queridos? Deu para tirar uma lição? Como que Deus vai cumprir as promessas, se não há a parte humana? Agora voltamos lá para Ezequiel. Não, vamos para um outro texto primeiro. Olha o que diz lá em Romanos 14, 22. O que diz ali? A fé que tens, guarda contigo mesmo diante de Deus. Você terá suas aventuras bem-sucedidas, se não se contrariar naquilo que você aprova, naquilo que você tem como projeto. Você será bem-sucedido se o seu comportamento diário não contradisser sua linguagem. Amém? Palavras negativas anulam obras positivas. Obras negativas anulam palavras positivas. Pode escrever. Palavras negativas anulam obras positivas. Obras negativas anulam palavras positivas. Por isso diz, parece que é Tiago, capítulo 2, se não me engano, é versículo 14. Não, verso 12, põe o verso 12, que ele diz, é isso aí: falai de tal maneira
E o que mais? E de tal maneira procedei. Que a linguagem confirme a palavra. Que a palavra, aliás, que a linguagem confirme as obras. E que as obras confirmem sua palavra. Não pode haver contradição. Que suas obras sejam confirmadas pelas suas palavras. Amém? E que suas palavras sejam confirmadas pelas suas obras. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgado pela lei da liberdade. As pessoas têm medo de ser julgado pela lei mosaica, mas na graça, a lei da liberdade pune mais forte. A lei mosaica julgava o erro. A lei da liberdade julga omissão. A lei mosaica punia erro, mas a graça pune, o que eu falei mesmo? Omissão. Lá no capítulo 4, verso 17 de Tiago diz assim: aquele, pois, que sabe que deve fazer o bem e não faz, está cometendo o quê? Não, está brincando. Não, está cometendo pecado. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete. Aí está a causa. Olha o que eu recebo de gente se queixando: pastor, eu não sei onde é que eu estou errando. Eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo, eu não minto e coisa e tal. E Deus não está me ouvindo, Deus não está me atendendo, a minha vida não está melhorando. Agora você acha que por não fazer o mal, você tem o direito à bênção? A bênção é a recompensa da prática do bem. A bênção é a recompensa da prática do bem. A bênção não é a recompensa porque não pratica o mal. A bênção é a recompensa da prática do bem. Amém? Revise. Eu sei que muitos estão se esforçando, se sacrificando, procurando se autodisciplinar, se cuidar para não cometer pecados, e a vida não está fazendo a diferença. O que faz a diferença é o que você faz, é o que faz a diferença. Se você faz o mal, a diferença é negativa, é para o mal. Mas se você faz o bem, a diferença é para o bem. O que faz a diferença é o que se faz. Amém? É prático, a Bíblia é prática. Vamos para Mateus 6, 22 e 23. Aqui Jesus está ensinando sobre a nossa visão. Começa com os olhos naturais. E ele diz que a luminosidade do corpo, ou a candeia do corpo, são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem bons. Ah, pastor, eu nem óculos uso, mas a minha vida não está bem. O que diz o 23? Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso.
Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Vamos fazer um teste ocular aqui? Vamos? Você quer saber como é que estão os seus olhos? Quantos querem fazer esse teste diante de Deus? Eu ensino. Quer fazer o teste? Quando você vê uma pessoa, seja quem for, o que você vê primeiro? Virtudes ou defeitos? Quando você entrou aqui dentro, quando você fixa em mim, o que você vê? O que falaram da parte do diabo a meu respeito? Ou o que Deus fala através de mim e você ouve? Como é que estão os seus olhos? É a maneira que você vê, é que você faz o juízo. E a maneira que você faz o juízo vai refletir aonde? Em mim? Não, em você. A maneira que você faz o juízo do outro vai acabar refletindo aonde? No outro? Não, refletindo em você. Se você não consegue ver virtudes, nem na sogra, está mal a sua vida, porque não consegue ver a filha que é tua esposa, não consegue ver a filha como uma graça, uma bênção que Deus te deu, e só vê o erro na sogra. Quem é que está mal? É a sogra ou é você? Amém? Amém, amados? Nós podemos nos autoexaminar. Jesus nos ensinou isto. Se você vê o lado bom, as virtudes, as obras de Deus, as soluções e nas pessoas, você está se inspirando, sua vida está refletindo coisa melhor. Mas se você vê só erro e o passado das pessoas, você está trazendo trevas para você. Por isso que a maioria dos que se dizem crentes estão mal por causa dos olhos, e não querem curar os olhos, não querem consultar o oftalmologista Jesus Cristo, que ensina: não julgueis para não serdes julgados, não condeneis para não serdes condenados. Amém. Mas vamos para outro texto então. Jeremias 2:13. Olha aqui, ó. Porque o meu povo, quantos aqui são povo de Deus? O meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Deixa eu trazer uma aplicação prática pelo lado espiritual disso aí. Deus é um manancial de águas vivas. O que é o manancial de Deus? É a sua palavra, é a sua gestão, são os seus ensinos, são os seus princípios, são os seus padrões de justiça, são os seus mandamentos, são as suas promessas. Isso tudo é um manancial de águas vivas. As instruções de Deus para a nossa vida é um manancial de águas vivas. E nós temos tudo isso. E as pessoas cavam para si cisternas.
O que é cisternas cavada pela pessoa? Bom, a cisterna que se faz aí nos quintal de casa aí é para reter, para armazenar a água da chuva. Ela não é uma fonte, ela é um recipiente que recebe e fica ali, aquele pouquinho. Ela não produz, ela não retém as águas. A cisterna não retém a água. Que as cisternas que tem em alguns lugares ali, não mantém de uma chuva até a outra. Não mantém água de uma chuva até a outra. Se ficar mais de 8 dias sem chuva, a cisterna não retém, não mantém as águas. E o que é a cisterna espiritual também? É você estar vivendo, se autodirigindo, tendo os seus próprios conceitos de fé. Não leva a sério a palavra, mas tem a sua cultura. E esquece que a cultura que tem é uma cultura familiar, hereditária, tribal, regional, adâmica, com muita bagagem maligna. Então julga pela cisterna que tem, pelos conceitos que tem. Vamos fazer outra coisa também. O quanto mais você armazenar de Deus dentro da sua vida, você está armazenando águas vivas. E se você não tem águas vivas, você armazena dentro de você coisa de cisterna. Cultura, influência desse, influência daquele, repetição de cultura dos avós, dos bisa, dos avós, dos pais, e está aí agora transmitindo também para os filhos e netos. Amém? Isso é cisterna. A maioria dos crentes não tem águas vivas, tem cisterna, águas de cisterna. A água de cisterna é estar agindo pela falsa religiosidade. Isso é água de cisterna. Vamos para o outro texto. João, capítulo 4, verso 14, que diz lá: mas aquele que beber da minha cisterna, não? Como é que é? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, o que vai acontecer? Nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva, que vai jorrar a vida eterna. Olha o que diz também no capítulo 7 de João, versículo 37 e 38. Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Dá uma paradinha. Era, se não me engano, o 8º dia. Parece que é 8 dias as festas judaicas. Já era o último dia. E no último dia, Jesus se levantar e ainda ver o povo com sede, o povo ali cumprindo rituais religiosos e não se alimentando, não se satisfazendo, não se edificando. Jesus viu a sede, a fome, a miséria que aquele povo estava. Então Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E o verso 38 diz: beber do quê? Quem crê em mim, creia em mim, creiam em mim, como diz a Escritura. Nós temos que crer em Jesus
como a Escritura fala de Jesus, não como alguém faz isso, o outro faz aquilo, o outro faz de outro jeito. Não. O nosso compromisso, o nosso modelo, a nossa inspiração são as Escrituras. Jesus diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras. E o que vai acontecer? O que acontece quando se crê em Jesus, como diz a Escritura? Você não vai ficar vazio, você não vai ficar pobretão, você não vai ficar perdido, você não vai ser mais escravo, você não vai ser mais um deprimido, não vai ser mais um oprimido, você não vai ser mais capacho de Satanás. Você vai se tornar o que mesmo? Um rio. Do seu interior fluirá um rio. Que rio é esse? Volte para Ezequiel. Põe o verso 3 a seguir. Aquele homem que recebeu a ordem para dar uma volta, olhar de fora, e para olhar da onde saíam as águas, recebeu a ordem: pegue um cordel de medir, meça 1000 côvados, prepare o caminho, meça e passe pelas águas. O que significa medir? O que significa medir? Confira. Quantos estão medindo as águas que estão saindo do altar aqui? Bem pouquinha gente. Bem pouquinha gente está medindo. Está anotando, está com. O que é medir? O que é fazer uma medida? Conferir as extensões, conferir os dados, conferir. Amém? Você confere as águas que saem do altar? Você tem medido? Primeiro o Senhor manda medir, primeiro o Senhor manda anotar, para saber qual é a medida, quais são as medidas, e depois o que Ele manda? O que Ele faz depois? O que Ele fez depois? Me fez passar. O que é passar por algo medido? É praticar aquela medida. Você tem passado pelas águas que saem do altar? Você tem andado sobre as águas que saem do altar? Você tem andado na palavra que sai do altar? Você tem medido, usado e sabido qual é as medidas? E essas medidas é no caminho que levava a uma solução? Deus está em cada culto jorrando água do altar. As pessoas não medem e as pessoas não passam, não andam sobre ela, não andam na palavra. Medir e passar é ouvir, anotar e praticar. E à medida que a pessoa ouve, anota e pratica, as águas já começam a trazer refrigério. Você pode pegar um dos dias mais quentes aí, ir para a beira da praia, não precisa entrar na água, comece a caminhar lá onde estoura as ondas, só para molhar os pés, a sua alma já se refrigera. Aquele estresse, aquela energia estática, e vai se desopilando. E essa primeira medida, o que significa? A pessoa que mede a palavra, que leva a sério a palavra que recebe que sai do altar, ela já começa a ter algo especial. Ela recebe, ela já sente uma paz, ela recebe o perdão de seus pecados, ela já começa agora a ter
certeza da salvação. De antes ela não dormia de medo da morte, ela estava oprimida, com opressões, com sonos pesados, com tanta coisa aí lhe oprimindo, de preocupação com o amanhã, com a situação, com os problemas que tem. Mas ouvindo a palavra aquietou a alma, refrigerou a alma. Então já começa a ter as experiências da salvação, da paz e do perdão. A segunda medida, quando mede a segunda vez, mediu mais 1000 e me fez passar, as águas davam pelos joelhos. Quem é que sabe nadar aqui? Bom, hoje tem piscina e tem professores e tem um monte de coisa, tem boia, tem um monte de coisa. Mas no tempo que não tinha piscina, não tinha boia, onde é que a gente aprendia a nadar? Na água pelo joelho. Quem aprendeu a nadar com água pelo joelho? Eu aprendi. Porque essa nova geração nem sabe o que é isso. É no rio, lagoa e coisa e tal. Então, a água pelo joelho. A gente aprende. E o que nós aprendemos quando a segunda medida, o segundo ensino que a gente recebe, segundo as verdades que a gente vai aprendendo, então a gente mede. Primeiro mede, depois passa. O que significa? Põe em prática. Ponha em prática. E aí na segunda medida, então ele já começa a praticar a obediência. Começa agora a servir, começa agora a devolver o dízimo, começa a ofertar, começa agora a fazer caridade, começa a se dedicar amando o próximo e sendo solução na vida do próximo. Então ele mediu a segunda vez, então já está aprendendo a se exercitar. E aí então, como ele tem essa disposição, ele começa agora também a ter experiências de bênçãos, de curas e de vitórias. Mas não é só isso aí. O Senhor diz, mede mais 1000. Ele mediu e mandou ele passar. Ele passou por mais a terceira milha aí de côvados. E ele mediu, as águas agora davam pelos lombos. O que significa água pelos lombos? Agora eu estou sendo quase que suspendido pelas águas. Eu tenho água pelos lombos. Eu posso nadar, posso mergulhar. Isso é para exercício. Ali então, o que isso leva? Quando a pessoa tem água pelos lombos, ela começa a mergulhar. Começa com outros exercícios na água, porque dá para fazer. Amém? Toda verdade é paralela. Assim como você faz lá, no mundo espiritual também tem essas aplicações. Então começa a ter experiências espirituais. Mas não é só isso aí. O que aconteceu? Verso 5: ainda mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham crescido, águas para nelas nadar, e já era um rio, pelo qual não se podia passar a pé. E aí o que o Senhor ainda mostra? E me perguntou, viste, filho do homem? E o Senhor pergunta, dá as experiências e pergunta. Então nessa experiência agora desse rio, que agora só há nado para atravessar, está um viver na dependência de Deus. Um viver na dependência de Deus. O que significa viver na dependência de Deus? Eu não faço aquilo que eu apenas vejo, eu faço aquilo que Deus manda. Eu não preciso ver
para começar a fazer a coisa acontecer. Quero dizer para os irmãos aqui, desde o nosso primeiro terreno comprado aqui, nós não tínhamos em caixa para comprar. A gente fez o negócio e depois fez crendo na solução. Até hoje esta igreja é administrada assim. Nós não botamos fotovoltaica porque tínhamos dinheiro. Colocamos fotovoltaica porque tem uma necessidade de reduzir despesas. O incrédulo primeiro tem que ver para depois crer, mas o espiritual primeiro crê e depois ele vai ver. O crente incrédulo, ele só abençoa se for abençoado, mas o crente espiritual, ele abençoa para ser abençoado. A maioria das pessoas são abençoadas e nem a parte de Deus devolvem. E aí ficam aí reclamando que Deus não cuida, que Deus não abençoa, que Deus não prospera. Alguém colhe sem plantar? Só o ladrão. E ele não vai longe. Não é verdade? Que Deus tenha misericórdia. Então, meus amados, para nós concluirmos, que rio é esse? Olha o que diz o verso seguinte, o verso 7. Agora ele voltou, viu tudo aquilo, eis que às margens do rio agora havia árvores em grande número. De antes não tinha nada. Do que nasceu e do que surgiu aquele rio? De uma nascente que saía debaixo do altar. O que construiu aquele rio foi uma nascente que saía do altar. O que construiu a minha vida de um peão de lavoura a estar aqui fazendo o que eu faço, foi o que saiu do altar. Amém? A sua vida está sendo construída do quê? Do que a Globo despeja? Do que os coaches te contam? Do que os mentores te dizem, te aconselham? Ou das verdades que saem do altar? Jesus disse que quem bebe da água que eu dou, se fará nele uma fonte, um rio que vai jorrar vida eterna. Esse rio é eu, é você. Olha a riqueza da palavra de Deus vivida, que até quem está ao seu derredor, quem são as margens da sua vida? Essas árvores às margens desse rio, quem são? São seus familiares, são seus parentes, são seus amigos, são seus vizinhos. Que árvores são essas às margens? As pessoas que convivem com você também estarão recebendo de você a influência de Deus e estarão também dando fruto. Amém? E o verso seguinte diz, verso 8: então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem pela Arabá, entrarão no Mar Morto, e ao entrarem as águas salgadas, estas se tornarão saudáveis. Aqui, para um pouquinho aqui. Se você é esse rio, e você chega num ambiente de fofoca, aquelas amarguras das fofocas, acabou com elas. Você chega num ambiente negativo, de murmuração, que parece uns velório, mas como você é um rio de Deus, você muda o ambiente. Aquele ambiente pesado se torna um ambiente leve.
Mas o pior é que tem muito crente que é bem ao contrário. Se a vida não está bem, é porque não bebe do que sai do altar, não sei de onde é que bebe. Vivem com a cisterna da velha cultura, da velha natureza. E para nós encerrar, põe o verso 12. E junto ao rio, à sua margem, de uma a outra banda, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para comer, não murchará a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Porque a instrução da vida daquela pessoa são instruções que saem do altar. Que o seu fruto é alimento para muita gente, que a sua folha é remédio para muita doença. Que rio é esse? É eu, é você. A água que nos acompanham é o nível de fé que cada um tem. É o nível de fé. O que você leva daqui que descedenta alguém? Beba em Jesus. Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, fluirão do seu interior, rios de águas vivas. Eu fico às vezes com muita tristeza, com tanta água que sai do altar, ninguém mede e ninguém passa. Poucos medem e poucos passam por ela. Poucos levam a sério, poucos praticam. Quantos já ouviram críticas a nosso respeito? A igreja dos ricos. Quantos já ouviram? Levanta a mão. Pois é. E você se ofendeu, né? Porque não ficou rico. Pois é. A igreja que bebe do altar enriquece. Jesus diz: quem bebe da água que eu dou, se fará nele o quê? Uma cisterna ou uma fonte? Quem bebe da água que Jesus dá, ele vai ser uma cisterna ou uma fonte? Como está a sua vida? Como estão as suas águas? Como está o seu rio? Como estão? Quando alguém com sede, quando alguém com fome, quando alguém doente, quando alguém precisando de alguma coisa. Tem uma coisa interessante aí também, que eu não peguei, mas só pegar mais um versículo aqui que eu deixei para trás. Diz aqui, ó. O verso 10. Só o verso 10. O verso 10 de Ezequiel 47. Os pescadores. Quem são os pescadores? Os investidores que têm a indústria da pesca. O mercado de trabalho. Então vamos falar aqui. O mercado de trabalho estarão junto a você. O mercado de trabalho estará junto a você, desde Engedi até em Iglaim, e haverá lugar para estenderem as redes, e haverá lugar para todo tipo de investimento. O seu peixe, quer dizer, o seu produto,
será segundo a sua espécie, como produto de grande nação, como produto de nação desenvolvida. Amém? Não é o que está dizendo a Bíblia? Mas já querem fazer um Deus pequenininho, uma fé de um Abraão coitadinho. E Abraão foi um cabra empreendedor, que sem ter frigoríficos na época, ele ia dando emprego, ele ia aumentando o rebanho, ele tinha tanta riqueza em ouro, prata, pedras preciosas, gado e toda espécie de criação, porque ele levou a sério quando disse: Abraão, sê tu uma bênção. E ainda mais, Deus ainda disse para ele: não seja preguiçoso, eu vou te dar tudo o que tu peregrinar, a terra está diante de ti, aonde tu for, que tu peregrinar, vai ser território teu. Ele não ficou lá porque tinha uma vaquinha e vivendo do leite da vaquinha, e não precisa caminhar para ter uma visão mais ampla. Amém? Ficamos em pé. Querido, querida, esse é culto de libertação. Libertação financeira, libertação da mediocridade, libertação da preguiça, libertação do comodismo, libertação das omissões, libertação da cultura de aldeia, libertação do seu nível social, familiar, hereditário. É o seu conhecimento que vai construir sua fé. A sua fé vai construir sua visão. O que é fé? Disposição de alma, de espírito, para confiar, obedecer e encarar a vida. Uma pessoa de fé é preguiçosa? Me ajudem. É omissa? É negativa? Pessoa de fé é negativa? Pessoa de fé é fofoqueira? Pessoa de fé procura defeitos ou virtudes? Vamos reconstruir a vida da maneira certa. Eu quero orar para você e quero fazer um desafio com você. Põe em prática a palavra, que eu quero ouvir o seu testemunho, porque o poder está na prática da palavra. Não adianta saber ela decore e não praticar. O poder está na prática da palavra. Põe a mão no seu coração, eu vou orar por você. E você, se você tem um problema de enfermidade, eu vou aproveitar e vou orar. Mas eu nem vou pedir para manifestar. Você vai orar pelos outros que estão passando pela mesma situação. Está com dor de cabeça? Vai orar pelos que estão com dor de cabeça. Está desempregado? Vai orar pelo desempregado. Amém? Então você vai fazer do seu problema agora, do seu problema vai se colocar: Deus tenha misericórdia, porque tem muita gente que nem eu quero ajudar os outros para ver se eu melhoro também. Pai, muito obrigado. Obrigado pela luz da Tua palavra. Obrigado pelos ensinos que o Senhor nos dá nessa noite. Obrigado pela Tua presença, ó Pai, e pela presença do Teu Espírito neste lugar. Obrigado porque o Senhor tem colocado luz em nossos caminhos. O Senhor é esse manancial de águas vivas. E eu peço, Pai, perdão agora. Me coloco como igreja diante de Ti e também com a minha família, e peço perdão pelos males que temos cometido contra Ti, de ter Te abandonado, e também
também, em vez de estar bebendo sempre do manancial que é o Senhor, estar muitas vezes construindo cisterna e só vindo quando se quer, fazer só o que se quer e não ter essa disposição de estar conectado, ligado em obediência, medindo, Senhor, a cada medida, medir e passar pelas medidas feitas, Senhor, pois o Senhor mede para nós em cada culto, palavra, ensino, instrução e preparo. Ajuda-nos, Senhor, a nós ter essa disposição de colocar em prática todas as verdades que temos aprendido da Tua palavra neste lugar, que toda a pregação seja medida, seja conferida, mas que também seja cada um passando por elas para ver na obediência e na prática as águas aumentando e cada um se tornando esse rio de água viva que o Senhor vai jorrar e que vai, por aonde for, vai levar vida, vai levar resultados, vai trazer, Senhor, muita riqueza até para as suas ribanceiras, até para as suas margens. Aqueles que estarão junto ou próximo, ligado por laços parentescos de amizade, mas que a água viva também venha trazer saúde, venha trazer fertilidade, venha trazer solução por aonde cada um andar. Em nome de Jesus eu profetizo agora para a igreja, para aqueles que receberam e beberam da água do Teu manancial, Senhor, que se torne cada um rio de água viva, e por aonde for, comece a causar, comece a produzir a transformação, Senhor, a Tua presença, o Teu governo e os frutos e o remédio também, que acompanham aqueles que colocam em prática a Tua palavra. Eu abençoo a todos, peço, Pai, desça a Tua unção agora, sobre este lugar, sobre cada vida, aqueles que estão intercedendo pelas enfermidades, eu repreendo todo o espírito de dor, toda opressão, bata em retirada, em nome de Jesus. Todo o espírito familiar hereditário que está oprimindo, que atua no aparelho respiratório, nos pulmões, nos brônquios, em nome de Jesus, eu ordeno que esse espírito bata em retirada. Desça a Tua unção, Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés, todo problema de coluna, todo problema renal, todo problema de ovários, todo problema de trompas, em nome de Jesus, que a unção do Senhor ajuste a coluna agora, fazendo retroceder toda a rigidez muscular, toda a ansiedade, que a ansiedade desocupe esse corpo agora, e que esses corações que ouviram a palavra, confiem e depositem e exercitem a fé, para confiar no Senhor, para que tenham a palavra como alimento, e que bebam da palavra, que bebam desta palavra, que Jesus é essa água viva, que descedenta e que transforma num rio que vai jorrar para a vida eterna. Eu abençoo a todos, e a boa obra que o Senhor começou nessa noite, que a cada dia ela seja aperfeiçoada, melhorada para crescimento, e que os frutos comecem a atrair mais vidas para também desfrutarem desse grande rio que sai do altar, que é construído na vida de cada um. Em nome de Jesus, peço-te estas bênçãos. Amém.